Vamos chamar a Carol Rosito para a gente entender sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Carol, o ministro, que é o relator do caso do episódio criminoso do 8 de janeiro, ele deu uma suspensão àqueles réus que fizeram o pedido de revisão de pena, com base ali na lei da dosimetria que foi promulgada por Davi Alcolumbre antes de ontem. Os partidos políticos, como PT e PSOL, questionaram na corte a constitucionalidade do texto. Vamos explicar para a nossa audiência o que significa isso? Porque tem muita gente que entende que a partir da promulgação no Senado Federal, o PL da dosimetria já vale. Mas não é bem assim. Quando você tem uma mudança de pena, cada advogado tem que pedir ao Poder Judiciário a revisão da pena. E o que o ministro disse foi o seguinte: espera aí, vamos analisar se é constitucional ou não para que eu consiga reduzir a pena. Vamos explicar direitinho, Uribe. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, por que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu, digamos assim, a aplicação da lei da dosimetria? Porque ele foi provocado, né, por partidos, você citava como PT, PSOL, Rede também, aquela federação, em relação à constitucionalidade dessa lei. Então, ele decidiu que isso precisa ser analisado pela corte. A corte precisa também dar uma manifestação sobre esse assunto, se a lei vai ser constitucional ou inconstitucional. Ele, inclusive, deu prazo para as partes envolvidas, como a própria Presidência da República, o Congresso, que foi responsável pela derrubada do veto do presidente Lula, a Advocacia Geral da União e também a Procuradoria-Geral da República, se manifestarem sobre esses pedidos que foram apresentados, né, ontem e hoje. Hoje, o mais recente foi o pedido do PT, também nos mesmos moldes ali do pedido que já tinha sido feito ontem pela Federação Rede PSOL, alegando a inconstitucionalidade da lei. Então, enquanto isso não for resolvido, todos os pedidos que estão chegando à mesa de Moraes para que ele faça ali esse recálculo, nessa nova conta sobre a dosimetria da pena aos condenados pelo 8 de janeiro, isso segue parado. Então, foi a nova decisão, o novo capítulo desse imbróglio envolvendo dosimetria, essa decisão de Moraes de suspender até que haja uma decisão final do próprio Supremo sobre essa constitucionalidade da lei, já que o Supremo foi provocado pelo Legislativo sobre a própria decisão que foi tomada essa semana lá no Congresso. Vamos lembrar que na semana passada, melhor dizendo, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula integralmente, né? Lula tinha vetado integralmente o projeto, inclusive no dia 8 de janeiro, como forma ali de simbolizar, né, a decisão contrária do Planalto sobre esse tema. O Congresso decidiu por derrubar também, até numa manobra que foi bastante questionada ali de Alcolumbre, para evitar exatamente questionamentos. Ele acabou separando o que significava a lei da dosimetria em relação a condenados pelo 8 de janeiro, em relação a outros crimes, né? Porque isso estava ampliando bastante para lei antifacção, por exemplo. Então, pessoas condenadas por outros crimes também poderiam ser beneficiadas. Então, ele acabou separando esses trechos. Mesmo assim, os partidos governistas, né, partidos de esquerda, acionaram o Supremo buscando ali o questionamento em relação a essa lei. E ontem a gente viu a promulgação, porque o presidente Lula tinha um prazo de 48 horas por um gesto político, inclusive, né, porque o presidente Lula, o PT, o governo não queria deixar a sua marca nesse assunto, já que é contrário a essa dosimetria, essa redução das penas. Isso passou para as mãos de Alcolumbre, coube ao presidente do Congresso fazer a promulgação da lei, e assim foi feito nessa sexta-feira. Em nota, inclusive, o Senado informou que ainda precisava publicar oficialmente no Diário Oficial da União. Então, até isso ainda faltava. Mesmo assim, várias defesas já saíram acionando o Supremo Tribunal Federal para ter esse novo cálculo, né? Porque a lei da dosimetria garante essa possibilidade de redução das penas aos envolvidos pelos atos antidemocráticos e, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentativa de golpe de Estado. Então, existe todo ali um recálculo que será feito, não só para redução de penas, mas também progressão de regime. Mas a gente vai ter que acompanhar de pertinho qual vai ser o desdobramento aí desse próximo capítulo, que ainda não encerrou, né? Essa novela da dosimetria, Uribe. Errou e vai demorar muito, então é importante que nós que fazemos jornalismo sério, que a gente acalme a nossa audiência. Não significa que o ministro Alexandre de Moraes simplesmente disse: Congresso Nacional, eu não aceito o que vocês promulgaram. Não,
vai ser analisado agora, esses pedidos feitos pelos partidos de esquerda, se é constitucional ou não. Caso o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal avalie é constitucional, aí sim ele confere aos condenados pelo 8 de janeiro a redução da pena. O que ele está esperando é exatamente o Congresso Nacional se reúna para definir se é constitucional ou não. Obrigado, Carol Rosito, pelas informações.